Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é novidade aqui, na verdade, mas não é tão novidade lá no meu Instagram, que é sobre maternidade. Então, pra quem não sabe, eu sou mãe do Saulo, que vai fazer 8 meses. Então, na verdade, esse vídeo já até demorou um pouquinho pra ir pro ar, pra gente começar a falar sobre esse assunto aqui, né, no YouTube. E eu trouxe o Paulo aqui, que é o pai do Saulo, meu namorado lindo, maravilhoso. Porque ele contribuiu muito para que eu fosse mãe, para que eu estivesse aqui nesse momento falando sobre maternidade. Da real, tipo. E não só da forma que vocês estão pensando. Ah, nossa. Pra concluir. O Paulo contribuiu, eu contribuo. Ele contribui muito para minha maternidade. Então, a gente quer falar sobre como a gente descobriu, na verdade, né, que a gente ia ser pais. Como foi a descoberta da gravidez, né, que foi um pouco conturbada, digamos assim. Então, na verdade, a gente já tava meio... Eu tenho um problema de pressão baixa, eu tenho alguns problemas, algumas coisas de saúde, assim, que sempre de vez em quando a gente achava que eu podia estar grávida, né? Porque era muito parecido alguns sintomas. Então, eu tava passando por um período em que era mais uma vez a gente estava achando que era só mais um teste que a gente ia fazer, era de negativo. E acabou, né? Eu lembro bem que era domingo, ainda não estávamos em pandemia, era dezembro de 2019. De 2019, nós não estávamos na pandemia ainda. Eu fui jogar bola, a gente foi na feira, você ficou meio mal, né? Mas isso era também, não rotineiro, mas era comum. A gente foi na farmácia, na volta da feira, ela já estava meio mal, assim. E sem falar pra ela nem nada, eu já olhava pra ela alguns dias atrás disso, sem saber de fato o que estava acontecendo, mas de uma forma diferente, não sei o que era. E eu não sei, amor. Não sei se a gente tem alguma sensibilidade a isso. Racionalmente falando, eu não sabia exatamente o que era, mas enfim, eu fui e comprei o teste da gravidez dessa vez, meio que pra tirar da frente a hipótese da gravidez, só que não, né? E quando chegou em casa, você foi fazer o teste, amor. Quando chegou em casa, que ele mostrou, aí eu fui fazer. Só que a minha mentalidade na hora que eu fui fazer era tipo assim... deixa eu fazer logo, sabe? Só pra ver qual é que é e pronto. Então na hora a gente meio que tá esperando um determinado resultado e quando vem outro. Então foi um susto, sim. O Saulo, ele foi um menino muito esperado. A gente já esperava, a gente já conversava sobre... O nome dele já estava decidido. Há muitos anos, nome, tanto do... Parto, a forma do parto, né? Tudo, assim. Quem vai falar depois. A gente sempre conversou sobre isso, né? Sobre constituir uma família, sobre morar junto. Quando a gente namorava, a gente falava muito sobre morar junto, sobre constituir uma família realmente, assim, né? Não era uma coisa muito, vamos ver o que... Não, a gente já tinha... Inclusive o nome de todos os filhos praticamente, né? Temos do primeiro e do segundo. E eu pensava em todos, tem todos. É que tem alguns, eu não sei. É que tem alguns nomes que ele não quer, mas... Enfim. Eu falava muito que a gente ia ter 4 filhos, lembra? Depois do primeiro, vamos ver se quer mais 3. Eu falava super, então já era uma configuração de família que a gente planejava, né? E aí, quando a gente começou a morar junto, depois de 2 anos, mais ou menos, morando juntos, né? Isso. Aí veio esse episódio. E foi um susto, porque, como eu falei, foi bem esperado. Parece que no Mas a gente não esperava. Não planejamos para aquele exato momento. Isso. Mas o nosso subconsciente, eu acho que ele vai trabalhando... para as coisas acontecerem, porque assim, eu já consumia muito conteúdo sobre maternidade carreira, empoderamento feminino, muita coisa voltado a parto domiciliar, parto humanizado, todos esses tipos de assuntos já estava muito no meu universo, então já consumia criação de filho, acompanhava super esse tipo de conteúdo, então no meu subconsciente eu acho que a gente já estava no nosso, né? Trabalhando pra esse caminho, assim, caminhando por ali, sabe? E como a gente falou no começo, eu sou professor, então eu tenho minha vivência com criança, com adolescente, não crianças do tamanho do Saulo hoje, que vai fazer 8 meses ainda, e quando a gente tá gravando esse vídeo, mas com molecadinha de 11, 12, 10 anos, né? E eu
eu amo o que eu faço. E eu já seguia algumas coisas sobre paternidade ativa e tal. Que é muito importante, ajuda muito. Ajuda pra caramba, né? Você cumpre bem o seu papel. Com o papel de pai, de homem funcional, normal. Mas a gente não, como ela falou, a gente não esperava para aquele momento. A gente tinha planos para 2020, planos esses que... Uma pandemia não estava incluso. Já tem essa parte que a gente vai falar, que na época a gente não estava na pandemia, mas depois a gente teve que lidar com a pandemia enquanto eu estava grávida, cheio de incertezas como a gente está até hoje, né? Sim. E depois que a gente descobriu a gravidez, foi um choque, a gente começou a pensar como a gente vai contar pra família, foi até fofo a forma como a gente contou, porque foi no Natal, a gente descobriu, era mais ou menos dia 20. Foi fofo, mas a gente estava desesperado, essa é a verdade. Sim. E quando ela veio falar comigo, eu quis demonstrar uma serenidade, tranquilidade. A gente não falou a tua reação, a gente né? Não falou, nem a sua. Foi de desespero completo. Porque assim, é uma criança, é um filho, é uma baita responsabilidade. A gente tinha vários planos, a gente tá falando disso, né? A gente tinha vários planos, a gente tem esses planos ainda com a Refashion, com a linha de produtos que vai ser lançado, né? Sim. Se você tá vendo esse vídeo depois que ela foi lançada, aí já são outras coisas, mas nesse momento tá para ser lançado. E uma série de outras coisas que a gente tinha em mente, várias coisas para resolver, né, amor? E que foi adiado um pouco por vários fatores, pandemia e filho. Mas que não era impossível, não vai tanto impossibilitar. Que foram feitos, sim, a maioria. Está sendo feita a maioria. Só né? Num ritmo um pouco menor. Claro. E quando ela chegou assim com o teste de gravidez positivo, primeiro que ela demorou no banheiro, geralmente, como já falou, já fazia isso. E aí ela demorou, eu falei, ou ela tá me zoando com a minha cara, ou ela deu positivo, né? E aí eu fui até ela, na porta do banheiro, tava sentado naquele sofá ali. Aí eu fui até a porta do banheiro e ela saiu e ela falou, deu positivo. E aí eu olhando o teste de gravidez assim, eu querendo falar alguma coisa inteligente, não falei nada inteligente, só falava eita. Eu não queria falar porque o YouTube desmonetiza, sei lá. Só isso, né? E as pernas tremiam e tal, mas como que eu... Assim, pra mim ele parecia estar bem sereno, assim, ele ficou repetindo a mesma frase. Bem sereno. Por muito tempo, assim, eita, pô. Ele só ficou assim, e eu fiquei tipo assim... Mas de boa. Porque assim, por mais que... Assim, a minha experiência a gente imaginava, mas não estava planejando para aquele momento, foi de muito susto, porque não era realmente para aquele momento. E eu acho que qualquer pessoa tem susto, né? Tipo, porque afinal de contas, por mais que você planeje, faça de tudo, eu acho que na hora que vem o resultado, vem aquele impacto que agora vai mudar muita coisa. Tipo, todos os teus planos que você estava tendo até então, você vai ter que dar uma alterada aí, né? Vai ter que acrescentar uma criança que é um ser humano, então que vai exigir muito da nossa atenção. E, enfim, e junto a isso, a gente tem todas as coisas que estão acontecendo internamente com o corpo da mulher nesse processo. Então, eu tava com muitas emoções, assim, eu imaginava, na verdade, que eu ia ter um tipo de reação quando eu descobrisse a gravidez. E quando veio, eu tive reações totalmente diferentes, que eu não esperava, que eu não imaginava. Então, eu fiquei muito assustada, insegura, com medo. Eu pensava em muita coisa, assim, negativa. Não em relação ao bebê em si, né? Tipo, era um mix de sentimento. Ao mesmo tempo que vem aquele medo, aquela insegurança, você fica, caramba, por que eu não estou bem? Por que eu não estou reagindo de outra forma, sabe? Aquela forma eufórica que eu sempre via e que eu sempre imaginei que seria. Não foi dessa forma. Porque, como eu falei, é muito individual, cada pessoa vai reagir de uma forma diferente. A gente pensar sempre que vai ser essa romantização como todo mundo acha, não é, né? Cada pessoa tem ali, mexe de alguma forma, né? Forma de lidar, né? Completamente, é verdade. A gente ficou bastante assustado. É muito importante o que a Amanda tá falando, porque a maioria dos vídeos que vocês podem ver, tanto no YouTube ou no Instagram, a maioria, né? Eles romantizam muito a questão da gestação, a criação de filhos e tal, e obviamente tem a parte boa, que aliás, assim, a maior parte é boa, é muito amor,
Se você muito amor envolvido, perfeito. Se você tem o desejo de ser pai, de ser mãe, né, de constituir uma família nesses moldes de família, existem várias estruturas familiares, não tem só essa, marido, mulher e filhos, né, mas se você tem esse desejo, você vai ter muitas coisas maravilhosas. Só que tem os desafios, né? Porque tem as incertezas, né? As incertezas econômicas, muitas vezes a gente pensa, caramba, né? A gente queria tal coisa antes. E depois com a pandemia, mais incertezas, né? Então era muita coisa para lidar. E lidar quase que só nós dois. Nesse momento de pandemia, quase que só nós dois. Por quê? Que era pandemia. A gente chegou a contar no Natal pra nossa família, então eu convidei, a gente foi passar o Natal na tia 2019, dele. Isso. Sempre reforçando que não estávamos na pandemia na época. Sim. Né? E a gente foi pra casa da tia dele, que a gente vai todo ano, então vai a família dele, a mãe, pai. E nesse ano a gente convidou a minha mãe, que eles já tinham ido algumas vezes, só que nesse ano eu pedi muito pra que ela fosse, pra que eles fossem. E aí a gente deu a notícia lá. Né? A gente comprou um presentinho e deu pra minha sogra e pra minha mãe, assim, pra elas abrirem, que era um sapatinho, uma meinha e um bodyzinho de bebê. Foi bem fofo, assim, né? Foi bem legal a cena, foi emocionante. E foi uma forma de contar, assim, pra todo mundo, sabe? Dia seguinte, pronto, todo mundo tava sabendo. Então... sua mulher é fofoqueira. Tudo vizinho, então, ali. A gente mora tudo no mesmo bairro, assim. Guarujá ou. Então foi basicamente assim. Depois foi a notícia da pandemia. Eu comecei a trabalhar nessa época numa agência de publicidade. Até então eu trabalhava mais em casa, eu era fotógrafa, fazia eventos como de filmagem, fotografia. Com a Refashion também? E com a Refashion, que eu já estava trabalhando, né, ali, estava começando a colher alguns... Profissionalizar. Isso. Alguns frutos, perfeito. E aí veio a proposta de trabalhar na agência, eu grávida, olha só. E aí eu pensando, tipo, a gente ficou, não, agora que as coisas estão acontecendo com a Refashion, você vai inventar de trabalhar fora? A minha cabeça. E eu precisava daquele momento, porque eu precisava desligar um pouco de tudo que estava acontecendo aqui. Né? Eu precisava pensar, queria me relacionar com outras pessoas, ele ia começar a trabalhar, que até então ele estava de férias da escola. Verdade. Então eu estava me imaginando sozinha dentro de casa, passando por aquela situação, então eu queria distrações. Então eu fui trabalhar fora e trabalhei até o 8º mês. Só que, na verdade, começou o home office em março, né? Mais ou menos. Fevereiro, março. E aí foi um período, assim, que eu trabalhei muito, porque eu acho que te dá uma motivação muito maior, assim, de você conquistar mais coisas, de você montar uma estrutura ali pro seu filho. Então, você meio que vai querer buscar fazer o melhor dentro das tuas condições, né? E eu peguei um loop ali, né? Foi. Eu acho que eu nunca trabalhei tanto em toda a minha vida. Quando o filho nasceu, pronto, parou. Mas... Parou aquele ritmo, né? Agora eu trabalho com bebê. Isso, é verdade. Não, trabalho com bebê, agora sim. É um trabalho, não remunerado. Não, é remunerado afetivamente. Mas é importante falar também que, assim, uma coisa que eu achei legal, ela ter sido contratada grávida. Sim. E a pessoa que contratou, sabendo que ela estava grávida, falou que não havia problema nenhum dela sairia de licença e depois voltava. Isso eu achei legal pra caramba. Sim, só que eu optei por eu sair antes e não voltar, mas por questões pessoais mesmo, nossas escolhas nossas, existia a possibilidade de ficar se quisesse. Isso. E aí a gente avisou, né? Você avisou com antecedência que você não iria ficar. Sim. Foi muito legal isso. Nesse ponto é muito importante, eu acho que todos os empregadores que tiverem oportunidade de fazer isso, é muito importante, porque a gente sabe que tem muitas mulheres que engravidam e aí depois... sai de licença maternidade e quando volta acaba sendo... Só fica naquele tempinho que é obrigatório, sim. Né? E quando volta, são mandadas embora. Isso. E aí vira estatística, né? Tipo, então, estatística no sentido de... Sim. Tá tentando explicar pro professor de história. Não, nada a ver. Né? Isso quando a gente tá pra galera. E assim... Isso quando tem CLT ainda e tal, existe uma segurança de trabalho, porque muitas vezes a pessoa é mandada embora logo e sai assim sem direito nenhum, ou é mandada embora logo em seguida, porque existe muito trabalho informal. Enfim, gente, essas coisas que vocês já sabem, acho legal a gente ressaltar essa parte, não sei se foi uma exceção, mas pelo que a gente ouve, assim, pelo que a gente escuta, foi uma exceção a pessoa ser contratada e tal, grávida, e sem ter problema nenhum nesse período. E você trabalhou, acho que até,
3 dias antes do parto, sei lá, até uma semana quase, assim. Mais ou menos isso. 38, 39 semanas. Eu saí, na verdade, com um mês de antecedência da agência, que eu continuei trabalhando muito pra Refashion mesmo, né? Foi? Eu tinha saído um mês, tava me esgotando muito, porque como a gente tava em home office, eu ficava até meia-noite, às vezes, trabalhando. Então, assim, foi bem punk essa época. Mas, em geral, o que eu quero falar pra você, a gente quis dividir como foi descobrir, né? A gente quis trazer, assim, um ponto um pouco diferente do que eu tava ouvindo, porque eu vi, era muito ruim eu entrar no YouTube e, poxa, ninguém tá sentindo o que eu tô sentindo, é meio, né? Então, só pra normalizar esse tipo, colocar esse assunto em pauta pra gente poder normalizar isso também. E é isso, a gente descobriu, depois a gente passou por isso na pandemia, que foi muito difícil também, porque nós mulheres já estamos muito sensibilizadas com todos os hormônios, com tudo que está acontecendo, todas as alterações do nosso corpo, com todas as inseguranças, pensando no amanhã e tudo mais, como vai ser, e aí vem a pandemia, você não poder... ninguém me viu grávida praticamente, né? Meninas da consulta, quando eu ia pra consulta, pouquíssimas pessoas me viam grávida. Então foi uma angústia que eu tive. Teve um dia que vamos tirar umas fotos que eu quero postar no Facebook. Eu nem entrava no Facebook há não sei quanto tempo, mas porque eu queria que as pessoas me vissem grávida. E não poder sair, sabe? Sair ali com os amigos, tomar um lanche, comer um lanche, fazer alguma coisa. Eu não podia. Então foi a gravidez inteira dentro de casa. Então, assim, ansiedade, engordei muito. Aumentei, assim, 5 quilos em um mês, né? No final, engordei quase 23 quilos. Então foi assim, tudo isso contribuiu para vários tipos de sentimento, né, gente? Então é isso, esse foi o nosso relato. Depois eu acabei escolhendo fazer o parto domiciliar, porque eu já tinha isso em mente há muito tempo. Só que a gente vai falar mais sobre esse assunto no próximo vídeo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante de fazer esse primeiro vídeo. Tem algo que você queira falar mais? Não, só para ressaltar. É normal você chorar, você sentir medo, você ter incertezas e ficar inseguro ou insegura quando descobrir que você é pai, que você é mãe. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários se vocês têm alguma sugestão, algum relato, algo parecido. E se gostaram do vídeo, clique em gostei e se inscreve no canal caso vocês queiram receber mais vídeos também. Beijos e até a próxima. Tchau. Não, vamos comigo. Eu mexo na minha linda barba. Não pode. Que você tá mexendo na minha mão? Não, eu não mexo na minha mão.